seguindo adiante, a outra imagem que eu coloquei foi, ela esclarece exatamente aquilo que eu estava descrevendo para vocês, tá ok? Em relação a esse período conturbado da queda de Judá, da queda de Jerusalém, da queda do muro, do templo, tá? E essa confusão que ficou na terra. Então veja aqui, ó. Os capítulos 40 a 44 de Jeremias contam a história do pequeno remanescente que ficou na terra de Judá depois que Jerusalém foi destruída. Gedalias é nomeado governador remanescente de Judá. Jeremias 46 ou 12. Ismael mata Gedalias e leva cativo o remanescente. Jeremias 40, 13 a 41. Aliás, 40, 13 e 41, 10. Joanã liberta o remanescente e pede a Jeremias que consulte a Deus. A resposta divina: voltem a ajudar e se submetam à Babilônia. Joanã se nega a obedecer a Deus e se volve ao Egito. Jeremias profetiza no Egito. Jeremias 43, 8 ao 13. Rejeição e soberba de Judá. Jeremias 44. Aí com isso temos, dessa forma conturbada, né, um remanescente que se dirige ao Egito e funda a comunidade judaica lá no Egito, que depois vai encomendar a tradução da Bíblia para o grego, da Septuaginta, a língua que se torna muito importante lá naquela comunidade, tá ok? Inclusive na época do rei Ptolomeu, né? O rei que já é uma continuação da influência de Alexandre o Grande, né? O grande império grego, o império macedônico, né? Que domina toda a região. Depois ele é dividido em por quatro generais. Um deles, Ptolomeu, que vai se estabelecer na região do Egito, e na época dele é que surge essa encomenda aí, né, por parte desses judeus, a encomenda da tradução da Bíblia para o grego, tá certo? Apoiada também por esse monarca que estava estabelecido lá nessa época. Mas desde a época aí de Joanã, temos o estabelecimento aí dessa comunidade judaica no Egito, tá ok? Então, uma parte aí dessa história conturbada, né, que aconteceu em Judá, com a queda aí de Jerusalém, do templo e a deportação para a Babilônia. Seguindo adiante, temos aí esse quadro que nos mostra as três invasões, 605, 597 e 686, tá? De 605 até o primeiro retorno, que é 538 a.C., quando quando é autorizado por Ciro II o retorno, nós temos desde a primeira invasão até o primeiro retorno apenas 67 anos. Os 70 anos que é profetizado por Jeremias, ele é realizado quando você observa a terceira invasão, que é 586, até o término do templo, em 516 a.C. O templo é acabado, o templo é reconstruído. Aí nós temos então o cumprimento da profecia dos 70 anos, tá ok? Desde a destruição, na época, né, da terceira invasão da Babilônia, até a sua reconstrução com a terceira caravana de judeus que retornam à terra e realizam aquela grande obra de reconstrução do templo e do muro, né, das muralhas da cidade. Aí nós enxergamos então os 70 anos, que é esse período profetizado aí por Jeremias, já na época da invasão da Babilônia, tá ok? Vamos passar adiante. Nós temos algumas listas de reis babilônicos, tá? Nabopolassar, Nabucodonosor II, 604 até 562 a.C., Evil-Merodach, ou Amel-Marduk, tá? Neriglissar, Labash-Marduk, Nabonido, o Belsazar, tá ok? 555 a 539, em total aí de 23 anos nessas mudanças essas mudanças de reis dentro dessa dinastia, tá ok? Que vão ser os reis que vão estar relacionados ao contexto bíblico, né? Até Belsazar, aquele que passa por aquela situação na qual ele desrespeita, né, os objetos sagrados do templo, usa eles num banquete, né, que estava promovendo. Então a mão de Deus escreve na parede, né? Aquelas frases: Mene, mene, tekel passem. Pesado foste achado em falta. Mene, mene, tekel passem. Ok? Então, quando ele vê a mão escrevendo na parede, as suas pernas amolecem, né? E não é para menos.
Nós temos aí então esses reis babilônicos. Olha só, esse quadro mostra-nos, né, coloca aí diante de nós, essa questão das visões de Daniel, o sonho, né, do rei, a visão de Daniel dos animais e as consequências históricas, né, da interpretação tanto da estátua sonhada pelo rei quanto dos animais vistos por Daniel. Então, como isso nos aponta todo um quadro histórico cronológico, tá ok? Que vai se cumprir de uma forma exata, tá ok? Conforme nós analisamos aí pelos livros de história, né, que podemos consultar. Então, a visão da estátua com cabeça de ouro, braços de abdômen de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés de ferro e barro. Tá ok? Aqui, ó, cabeça de ferro colocada, mas na verdade é cabeça de ouro, tá ok? Foi colocado errado. Cabeça de ouro, peito e braço de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro e pés de ferro e barro. E aí você tem a ligação, né, entre esses elementos aí, os animais, sendo o leão, o urso, o leopardo e o animal aterrorizante. E colocando isso num desenvolvimento histórico, né, na cronologia da história, nós temos o equivalente entre a cabeça de ouro, o leão, sendo a Babilônia, e os peito e braço de prata e o urso visto por Daniel, o reino Medo-Persa, que também foi identificado em outra visão como o carneiro, tá ok? O carneiro que foi visto por ele em outra visão, e esse é o reino Medo-Persa. Dentro desse reino Medo-Persa haverá Ciro, que assinará aquela libertação, né? Aquela autorização para eles retornarem. Vamos ter também ventre e quadris de bronze, que está ligado ao leopardo, e também é visto por Daniel como o bode. Então Daniel tem a visão do leopardo, de 4 cabeças e 4 asas, e também tem a visão do bode com um chifre só. E está ligado também na estátua sonhada pelo rei, a parte da estátua, o ventre e quadris de bronze. E ele está ligado diretamente à Grécia ou Macedônia, né? Então, quando morre Alexandre o Grande, né, o grande conquistador da Macedônia, o seu império é dividido por 4 de seus generais, por Seleuco, Ptolomeu, Cassandro e Lisímaco. Os 4 generais que vão dividir o império. Cassandro fica com a Grécia, Ptolomeu fica com o Egito, tá? O Seleuco fica com a Babilônia e a Síria do norte, tá? E o Lisímaco fica com a região da Trácia. Okay? Então eles vão fazer guerras entre eles, de modo que as regiões tratadas ali pelos textos bíblicos são regiões que estão em constante disputa entre os Ptolomeus e os Seleucidas. Então, os Ptolomeus e os Seleucidas. Os Ptolomeus principalmente no Egito e os Seleucidas principalmente na Síria, tá ok? E na Palestina. Então haverá esse conflito entre eles. É dentro desse conflito que surge a figura de Epitáfio, não, Antíoco IV Epifanes. Antíoco IV Epifanes. Antíoco IV Epifanes é um Seleucida, está em guerra com os Ptolomeus, e dentro dessas guerras você vai ter situações nas quais os judeus se aliam a um ou a outro, né? Numa situação dessa, eles tentam se aliar aos Ptolomeus, só que os Seleucidas conseguem algumas vitórias sobre os Ptolomeus e descarrega toda a sua ira então sobre os judeus, de modo até a tentar eliminá-los da face da terra. Então, Antíoco IV Epifanes representa toda essa ira satânica, né, contra os judeus. Quando ele destrói o templo, primeiro ele sacrifica uma porca, tá ok? No templo, aquele templo que foi reconstruído, e não chega a destruir o templo, mas ele invade o templo, ele sacrifica uma porca em cima do altar. Ele pega excrementos da porca e mistura com sangue, pinta todas as paredes, tá ok? De dentro. E depois Judas Macabeu vai liderar uma grande revolta que vai expulsar esses dominadores, vai retomar o templo, vai reconsagrar o templo, tá ok? E depois vai restabelecer todo o culto e o seu domínio vai crescendo de modo que ele consegue até dominar uma grande região ali, estabelecendo a dinastia Asmoneia, tá ok? Os Macabeus, depois dos Asmoneus, que serão os saduceus do período bíblico. Então, saduceus que estão ligados aí
a estas dinastias, tá ok? Essas dinastias da época dos Macabeus, que são a dinastia governante, dominante, que vão estar ligados também ao sacerdócio, tá ok? E inclusive nessa época em que ele retoma o templo, né, retoma a influência sobre o templo e reconsagra o templo, ao estabelecimento da grande festividade de Hanukkah, que é celebrada aí, enquanto nós estamos celebrando aqui o Natal, eles estão celebrando o Hanukkah, tá ok? O Hanukkah, que é a festa das luzes, com um candelabro de 9 braços, tá? O candelabro, geralmente, a menorá é de 7 braços, né? Mas o Hanukkah, ele tem uma menorá especial de 9 braços, sendo 8 braços, dias em que é dito que milagrosamente as velas ficaram acesas durante essas celebrações. Ok? Então temos aí a situação de Alexandre, com Roma depois, né, que será representado pelas pernas de ferro, animal aterrorizante, assustador, que vai ser o representante aí da subida do Império Romano em 63 a.C., tá ok? 63 a.C., eles vão aí dominar a região. Em 70 depois de Cristo, em cumprimento a uma profecia do próprio Senhor Jesus Cristo, né? Quando diz que Jerusalém que rejeitava os profetas e que rejeitou também o Filho de Deus. E aí em 70 depois de Cristo se cumpriu aquela profecia que dizia que não ficará pedra sobre pedra. E aí depois dessa destruição haverá ainda outra revolta em 135, liderada por Bar Kokhba, tá ok? E com essa revolta então Jerusalém será destruída, terá seu nome alterado para Aélia Capitolina, tá ok? E os judeus serão totalmente expulsos da terra, ocasionando então a chamada diáspora, quando eles se espalharão aí por todos os países, né, por todos os territórios, eles terão que se espalhar por diversos territórios do mundo, devido a essas grandes perseguições, tá? Então, ó, colocando um quadro cronológico aí, conforme a imagem que está em tela, primeiro regresso dos israelitas, tá? Início do Império Persa, ó, 538, queda da Babilônia, mudança da Babilônia para a Pérsia agora, tá? Tivemos os assírios, tá? Que deportaram as 10 tribos do norte. Eles caíram para os babilônicos. Os babilônicos invadiram Judá, 3 invasões. Levaram, né? Depois os babilônicos caem para os medo-persas, tá? Com os medo-persas você tem Ciro. Aí Ciro, o primeiro regresso dos israelitas, sobre as ordens de Ciro, Zorobabel lidera os 42 mil que voltam, tá? Isso em 537. Aí você tem início das obras do templo, interrompida pouco depois. Obras do templo são continuadas. 520, profecias de Zacarias, os profetas pós-exílicos, né? Zacarias, Ageu e Malaquias. Zacarias, Ageu e Malaquias, profetas pós-exílicos. 516, obras do templo, enfim, são concluídas. Esther coroada em 479, profecias de Ageu, 520, ali indicada. 428, segundo regresso dos israelitas sob o comando de Esdras, mais 1.754 homens, fora mulheres e crianças, em 458. Ao profecias de Joel, localizam ali em 500 a.C. Veja só. Profecias de Malaquias, que fecha, né, o cânon. Terceiro regresso dos israelitas. Neemias é enviado com a missão de reconstruir os muros e fortificar Jerusalém. Muito bem. Profecias de Malaquias, conforme indicado, né? O terceiro regresso em 444. Profecias de Malaquias em 420. Neemias regressa para a Pérsia em 433. E Dário é derrotado pelos exércitos de Alexandre o Grande em 331 a.C. E aí você vai ter a transição. Foi de Assíria para a Babilônia, será de Babilônia para a Medo-Pérsia e será de Medo-Pérsia para a Macedônia. Tá ok? Feitos de Ciro. Funda o Império Persa, astuto conquistador e tolerante religioso, diferentemente dos assírios, completamente diferente, né? Se os conquistados pagassem impostos, Ciro os dava até uma certa autonomia política. Cada região conquistada possuía um sátrapa. Então as regiões são chamadas satrapias. São as regiões administrativas dos Círios, tá? Do reino Medo-Persa. O que ele fazia? Se o reino pagava impostos corretamente, não enchia, né, a paciência, não demonstrava qualquer desejo de revolta,
Ele estabelecia lá um administrador de sua confiança, um sátrapa, tá ok? Que ficava junto ali, olhando, observando as situações. Os romanos, de certa forma, também faziam isso, só que eles exerciam um poder mais, vamos dizer assim, o poder deles era mais presente, né? Eles dominavam de uma forma mais presente a região. Mas os romanos tinham os cônsuls também, né? Que ficavam nas províncias. E os persas, eles estabeleciam um sátrapa que observava a situação. Então, se não houvesse qualquer risco para a administração persa, era dada até certa liberdade, aquela certa autonomia, né? Aquele reino vassalo, né? Aquele reino que estava sob dominação deles. Criou uma vasta rede de espionagem, liberta os judeus do cativeiro da Babilônia, tanto que você observa rapidamente a informação levantada por Sanbalat e Tobias, tá ok? Acerca das denúncias falsas que eles faziam em relação à reconstrução do templo e da muralha, dizendo que na verdade eles estavam se preparando para uma revolta. Rapidamente as informações chegaram ao Império, que era muito longe, era mais longe do que a Babilônia, porque a Babilônia, a Assíria, estamos falando de Mesopotâmia, tanto a Babilônia quanto a Assíria. Em relação aos Medo-Persas, estamos falando do que hoje é o Irã. Então é depois, tá certo, daquela região. Era mais longe ainda. Só que as informações, pelo menos pelo que nós podemos entender do contexto da época, de certa forma chegaram rápidas, por causa dessas redes de informação que eles tinham entre eles, tá ok? Então você tem uma importante rede de comunicação estabelecida aí pelos persas. Liberta os judeus do cativeiro da Babilônia, morre no meio da tentativa de conquistar uma tribo chamada Massagetas. O cilindro de Ciro que aparece na imagem abaixo aí, um artefato arqueológico muito importante, muito relevante. Eu sou Ciro, rei do mundo, grande rei, rei legítimo, rei de Babilônia, rei da Suméria e de Acade, rei das quatro extremidades, filho de Cambises, grande rei, rei de Anzan, descendente de Teíspes, de uma família que sempre exerceu a realeza. Temos aí o cilindro de Ciro, tá ok? Então ele rolava esse cilindro sobre uma superfície de barro e aí estava a sua assinatura, né? Temos aí esse quadro cronológico que nos explica direitinho acerca dos as três caravanas de retorno. Você tem 606, início do cativeiro babilônico, período do cativeiro, queda da Babilônia em 29 de outubro de 539 a.C., tá ok? Então, 539, nós temos aí Ciro, sobe ao poder, até 530, depois temos a mudança para Cambises, ou Artaxerxes, conforme Esdras 4, tá ok? Cambises ou Artaxerxes. Depois o estabelecimento de Dário I, em Dário I nós vamos ter até 486, tá ok? Nós vamos ter as histórias de Esté, que estão enquadradas aí nesse período, né, de Xerxes. Depois o contexto de Esdras, que já vai estar na época de Artaxerxes, ok? E depois o contexto de Neemias, também na época de Artaxerxes. Já na época de Ciro, houve autorização para o retorno. Com Zorobabel, você vai ter o primeiro retorno, né? A primeira caravana. Depois, mais à frente, você vai ter a segunda e a terceira com Esdras e com Neemias, já na época de Artaxerxes. Aí na sequência temos aí um quadro cronológico mais detalhado, né? Colocando aí a época e a referência bíblica ligada, né, a esse determinado evento, determinado fato. 539 a.C., tomada da Babilônia, Daniel 5:30. 538, primeiro ano de Ciro, Esdras 1 ao 4. 537 também, temos a data aí, tanto incerta, mas o retorno sobre Sesbazar, Esdras 1:11. 537 ainda, construção do altar. 536, início da construção do templo. 536 a 530, oposição durante o reinado de Ciro. 530 a 520, interrupção da construção. Em 520, construção do templo retomada. Reinado de Dário também, início do reinado, né? 516, término da construção do templo, ok? Então temos aí todos esses períodos conforme indicados aí
nessa linha e também as referências, né, que estão ligadas a eles. Os três, né, a situação dos templos aí. O primeiro templo, Salomão, ok? Segundo templo, com Zorobabel. E não um terceiro templo, mas na verdade uma melhoria do segundo templo, né? Tem que colocar como terceiro templo, mas na verdade é uma melhoria. Então, Herodes, para conquistar o favor, né, dos israelitas, para que eles fossem favoráveis a ele consegue então convencê-los de que ele quer levar a cabo esse projeto aí da melhoria. Então ele faz uma grande melhoria aí no templo de Jerusalém. Com isso ele conquista aí politicamente o apoio dos judeus ao seu reinado. Contexto histórico, já finalizando nossa aula, hein? A história de Israel nesse momento se divide em 6 períodos. Olha só, 6 períodos para você entender direitinho. Ó. Período persa, 536 a.C. a 333 a.C. Período persa. Período grego ou macedônico, né? 331 a.C. a 323. Período grego egípcio, né? Os Ptolomeus, 323 a.C. a 204 a.C. A influência deles sobre Israel. Depois, no período grego-sírio, que são Seleucidas, você vai ter de 204 até 165 a.C., quando há a situação de Antíoco IV Epífanes, que é um Seleucida, né, dessa influência grego-síria. E ele vai ser derrotado então pelos Macabeus. Período Macabeu, 165 a 63 a.C. E em 63 você vai ter a grande ascensão do Império Romano, que chega até aquela região, domina aquela região e estabelece a chamada Pax Romana. Tá, okay? Então, os reinos que se submetem a Roma tornam-se tributários, submetem-se, né, à lei romana, ao direito romano, e ganham então uma certa liberdade de continuar com a sua religião e com alguma certa administração interna, desde que não entre em conflito com a administração romana. Tanto isso é verdade que quando Cristo foi capturado no Getsemane e levado para a casa de Anás e Caifás, mesmo eles tendo acusado Cristo de diversos falsos crimes, né, e tendo esbofeteado e tendo feito muito mal ao Senhor Jesus Cristo, todavia eles não o mataram. Então eles estavam com o Senhor Jesus Cristo ali na mão deles, mas eles não o mataram. Eles esperaram o dia amanhecer, e mesmo já tendo os bofeteado, né, surrado, mas eles arrastaram Cristo ao cônsul romano. Então pediram lá o julgamento por Pôncio Pilatos. Você vê aí o que é o funcionamento da Pax Romana. Paulo depois foi levado a Festo, né? Então você tem aí a influência romana. Se eles se metem a besta aí de querer realizar a justiça com as próprias mãos, depois aquilo ia cair sobre eles. Tá ok? Olha os eventos históricos da época. O Antíoco IV Epífanes reina sobre os Seleucidas, 175. Antíoco invade Israel, o templo é profanado, 168. Matatias dá início à revolta dos Macabeus, 167. Judas Macabeu assume o comando, ele vence, tá, os Seleucidas, 166. 165, Judas reconquista Jerusalém e purifica o templo. Olha o Hanukkah aqui, logo abaixo. 165, Judas Macabeu institui a festa das luzes. 25/12. 164, morte de Antíoco Epifânios. Antíoco Eupátor o sucede. 163, Judas Macabeu escolhido rei e sumo sacerdote. 160, Judas Macabeu é morto, Jonatas, seu irmão, o substitui. E 63, Síria se torna colônia romana sob o domínio de Pompeu. Aí inicia-se então o período romano, dominação romana sobre a região. Domínio dos generais Alexandre o Grande, 323. Fim do Império Grego, 168. Império é dividido entre os quatro generais, como eu já mencionei. Quatro generais de Alexandre, Lisímaco, Cassandro, Seleuco e Ptolomeu. Tá? Domínio dos Macabeus na Palestina, em 167. Tropas de Pompeu invadem a Palestina. Início do domínio romano na região, em 63. Em 37 a 4, de 37 a 4 a.C., governo de Herodes, Herodes o Grande, na Palestina. Apesar da perseguição aos judeus, reformam o templo para minimizar a imagem, para melhorar, né, a imagem dele para os judeus. Em 44 a.C. morre Júlio César, tá?
Início do Império Romano, Otávio, sobrinho de César, imperador, 27 a.C. E o nascimento de Cristo, que é 4 a.C. Interessante, né? Cristo nasce em 4 a.C. Isso por causa de um erro cometido por Dionísios Exíguos, tá? Que ao tentar estabelecer o calendário, né, encomenda do Papa, se não encomenda do Papa Gregório, que encomendou o estabelecimento do calendário, foi proposto então Cristo como marco divisor da história, né, sendo a história contada como antes e depois de Cristo. Só que para estabelecer a data do nascimento de Cristo, ele precisa fazer, vamos dizer assim, uma comparação, uma analogia entre outros eventos importantes. Então, eventos ligados ao Império Romano, ligados aos outros reinos da região, a algum evento geológico até, um terremoto, uma coisa assim, um evento astronômico, uma estrela, tá ok? Então, ele precisa amarrar aquele evento a um determinado fato, né? Fato histórico, que seja marcante. E ele cometeu um certo equívoco aí na hora de fazer essa marcação. E aí, quando depois perceberam esse equívoco e fizeram o cálculo correto, perceberam que a data correta está 4 antes. Então temos a data marcada por Dionísio Exíguos, só que a data certa é 4 antes daquela data. Então Cristo nasce em 4 antes de Cristo. Antes da data dada, né, por Dionísio Exíguos, tá ok? Um mapa para exemplificar aquilo que já expliquei. Dominação assíria, tá? Os assírios são essa dominação aqui, vermelho mais claro, né? A área de domínio dos assírios. A área de domínio babilônico, que é esse mais escuro, esse roxo, né? E as estradas importantes da região. Aqui 3 mapas agora em conjunto, ó. Os impérios babilônico, persa e grego, tá? Sendo o babilônico esse vermelho mais escuro, menor, tá? O persa, esse azul, tá ok? Esse azul. Isso, essa marcação em azul, persa, tá? E o Império Grego, o amarelo, bem mais clarinho aqui, esse amarelo. Então você vê o domínio grego como se estendeu, né? Então esses 3 impérios e a dominação que exerceram aí sobre toda esta região. Esse é o Império Romano. Veja o Império Romano, toda a extensão territorial dele, tá ok? Que foi até um pouco mais que isso em certos momentos. A Judéia, localize a Judéia aqui, ó. É o rodapé do Império, né? É uma provinciazinha no fim do mundo para eles, né? Uma provinciazinha no canto do mundo, tá ok? Eles chegaram a dominar a região da Gália, da Espanha, norte da África, toda os Balcãs, né? A Grécia, a região chamada Ásia Menor, que hoje é a Turquia, né? Galácia, o Egito. Então dominaram toda essa região, o vasto Império Romano, tá ok? Na região. E aqui um mapa que mostra a extensão da dominação dos macabeus, desde o vermelho mais escuro, tá ok? As primeiras revoltas, ó, Judas, né? Tempo de Judas, depois aquilo que eles foram anexando, tá ok? Desde o vermelho mais escuro, com a primeira libertação, que eles conseguiram, as primeiras vitórias, né? Até o vermelho mais claro, o laranja, o amarelo mais escuro e o amarelo mais clarinho, com toda a região que eles conseguiram aí libertar da dominação seleucida, tá? Mas não durando muito tempo, porque de 165 eles começam essa guerra, em 63 eles já vão ter então o domínio romano sendo estabelecido na região. E aqui eu encerro nossa aula com esse grande quadro cronológico, tá? Linha do tempo da Palestina, antes de Cristo e depois de Cristo. Então você tem aí esse grande quadro cronológico que vai mostrar todas as dominações na região. Então os cananeus estão presentes na terra, como eu já falei para vocês, são os povos autóctones, são como os indígenas da região, estão presentes desde 2500 a.C. até 1400 a.C., de 2500 a 1400. Os egípcios dominaram a região entre 1580 a 1400 a.C. Os israelitas entram na terra e se estabelecem seu domínio na região de fato, tá? Ele coloca aqui até 722, porque é a deportação, né, do reino israelitas 10 tribos do norte, pelos assírios. Então os assírios vão entrar na região e vão passar a dominar o norte, né, 722 e 605. Depois os babilônicos vão dominar o sul. Então, não somente o sul, mas toda a região, na verdade, né? Tudo vai cair diante do poder da Babilônia. Então, Babilônia, 605,
a 538. Os babilônicos caem para os medo-persas. Então, os medo-persas passam a dominar também aquela região. 538 a 330, quando eles caem para os macedônicos ou gregos, que dominam de 330 a 63. Ele nem coloca aqui, porque foi, de certa forma, um período curto, né? E uma dominação bem local, então ele nem cita aqui os macabeus, mas os macabeus libertaram a região em 165 e ficaram no poder até 63. Em 63 vem os romanos, que dominam a região de 63 até 324 depois de Cristo, quando então Roma ela se divide, tá? A Roma do Ocidente vai cair para os bárbaros, tá ok? E vai ficar somente o Império Romano do Oriente, que foi fundado por Constantino na cidade de Constantinopla, sendo dito então como Império Bizantino. Então ganha o nome de Império Bizantino, tá ok? Então coloca aqui os bizantinos. Bizantinos são os romanos do Oriente, estabelecidos na cidade de Constantinopla, tá? Então eles dominam a região de 324 a 368, de 324 a 638. Eles dominam aquela região. Quando então vão cair para a dominação dos muçulmanos, que vão ter domínio, né, vão ter influência na região de 638 a 1099 depois de Cristo. Quando vem a época das cruzadas, que consegue estabelecer uma influência cristã entre 1099 a 1187. Depois vão vir outras dominações de reinos ou de impérios que têm influência muçulmana. Você tem os mamelucos, de 1250 a 1517, que são também desses reinos muçulmanos, tá? Esses reinos islâmicos. Os mamelucos depois vão cair para os otomanos, que são o império que reinou na região que hoje é a Turquia, tá? Os otomanos estavam na região que hoje é a Turquia. Os otomanos vão dominar a região de 1517 até 1917. Veja, até 1917, em Primeira Guerra Mundial, quando eles vão cair, perder aquele domínio para os britânicos. Então os britânicos vão administrar a região entre 1917 e 1948, quando então vem a assinatura daquele decreto, né, que Oswaldo Aranha contribuiu com um voto importantíssimo lá, concedendo então aquela região para o Estado de Israel. Então Israel, em cumprimento às profecias bíblicas, né, inclusive Isaías diz como pode uma nação nascer em apenas um dia, né? Então você tem o cumprimento dessas grandes profecias bíblicas, o reflorescimento da figueira, né, em 1948, fundação do atual Estado de Israel, como até o pastor Delício, de uma forma extraordinária, colocou para a gente aí as implicações escatológicas, né, desses eventos. Então a geografia também se ligando aí à questão escatológica, tá? E com isso nós encerramos, tá, essa grande aula de geografia bíblica, trazendo esclarecimento aí em relação a esses mapas que estão dispostos aí para vocês. Leiam legal aí, façam uma boa leitura da apostila, observem os mapas, ouçam as aulas do pastor Adelício que foram postadas acima, e também dê uma escutada aí na aula que eu postei para vocês hoje. E fiquem aí com a prova na apostila, porque quando a gente se reunir de novo, a gente faz essa prova aí juntos, tá? Reunidos, fazendo essa prova daquele jeito que a gente sempre faz, né? Com vocês, não desanimem, tá? Fiquem firmes, que logo logo a gente vai passar aí por essa pandemia e vamos retomar as nossas aulas aí na Vila Madalena. E eu vou conversar com o pastor Delício, se Deus quiser a gente consegue dar início já à matéria de